tudo bem? Estamos aqui para mais um Descomplicando Direito, o seu canal no YouTube, que visa discutir as questões jurídicas no momento do Brasil, sempre de uma forma descontraída, de uma forma tranquila, de uma forma objetiva que permita que todo mundo consiga entender as questões do momento e opinar de uma maneira clara, fácil e correta sobre o que está acontecendo no nosso país. A questão que eu trouxe hoje para discutir diz respeito a um tema que já foi levado ao conhecimento do Supremo e graças a uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, protocolada pelo presidente Bolsonaro, voltou ao cenário nacional. Gente, então, antes de mais nada, antes de começar o tema, entender para que serve uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADI, ou por alguns ADIM, tá? Ela se presta para discutir basicamente a constitucionalidade formal ou material, ou seja, da forma que se tomou determinada norma ou da matéria sobre qual determinada norma trabalha, em face às questões constitucionais, as regras que são trazidas pela própria Constituição dentro do seu corpo. Então, o que ela vai fazer? Por meio da ação direta de inconstitucionalidade, eu vou impugnar a constitucionalidade de determinada norma. Vou dizer, esta norma, do jeito que foi feita ou pelo que trata, ela pode ser considerada inconstitucional. Essa é uma ação que vai correr perante o STF, tá? Então o Supremo Tribunal Federal, que vai ter a última palavra sobre o tema. Beleza? Vamos pegar isso aqui. Vamos jogar um pouquinho no cantinho e vamos explicar um pouquinho do que aconteceu e o porquê que foi feito. Pois bem, não faz muito tempo, tá? Na semana passada, o presidente Bolsonaro ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade justamente para discutir a questão de alguns decretos, tá? Basicamente o decreto de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal, tá? Que impunham medidas mais restritivas, tá? Dentro do Estado. Tá? Então a questão das bandeiras, né? Do que a gente sempre escuta das bandeiras, do lockdown, do fechamento do comércio de uma maneira geral. Qual que era a tese colocada pelo presidente? Qual que é a tese que se coloca pelo presidente dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade? Basicamente o que ele defende, gente, é que essas medidas restritivas, tá? Por vezes, nas palavras dele, excessivamente restritivas, elas teriam, tá? Um caráter que não poderia ser deduzido, não poderia ser criado dentro do âmbito estadual, municipal ou do Distrito Federal por meio de um decreto do Poder Executivo. Tá? Antes que isso fosse possível, seria preciso, seria necessário que essas restrições fossem previstas em legislação. Gente, isso não tem nada de novo. Tá? Desde o direito administrativo clássico, na sua visão mais clássica, já preceitua que o decreto não pode inovar dentro do mundo jurídico. Então, de uma maneira geral, se tem a seguinte visão. Existe uma lei, ok? E o decreto apenas vai ter ou uma atividade executiva, que eu não vou nem entrar no mérito, ou uma atividade regulamentar. Em outras palavras, vai regulamentar, vai disciplinar de uma maneira mais esmiuçada, tá? Vai trazer as minúcias a aplicação daquela lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo. Então até aqui, nada de novo, ok? Então a discussão aqui da inconstitucionalidade é se esse decreto, tá? Se esses decretos editados pelos governadores nos estados seria ou não constitucional na medida em que ele respeita o limite legal ou ele não respeita o limite legal. Esta foi a tese que foi entregue por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, que por não haver uma previsão legislativa, esses decretos estariam ferindo, portanto, tá? Ferindo, portanto, a atividade, tá? Que caberia ao decreto. Estaria, portanto, indo além do que caberia de disciplina por meio de um decreto. Do Executivo, claro. Beleza? Gente, o que acontece? Essa tese, tá, essa ADI, em que pese a proposta do presidente Bolsonaro,
ela tem pouca chance de vingar. E por que ela tem pouca chance de vingar? Existe hoje no direito brasileiro o que a gente chama de sistema precedencialista, tá? Ou sistema de precedentes. O que isso significa? O nosso poder judiciário, tá? Na hora de tomar as suas decisões atuais, as suas novas decisões, ele tem uma política e uma determinação, e isso não é apenas uma questão de processo civil ou de processo penal, de direito constitucional, é um sistema que vem se colocando de maneira ampla dentro do Poder Judiciário, que vai se respeitar as decisões do passado. Então, para a tomada das novas decisões, é preciso parar e observar as decisões do passado. Ok? Acontece que em abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal já foi chamado a decidir questão semelhante. Quando da adoção pelo governo federal, tá, das políticas públicas contra a Covid, foi editada uma lei, a lei da Covid, né, a famosa lei da Covid, foi editada pelo Congresso, então ela teve a tramitação normal pelo Congresso e veio, tá, ela veio com uma agilidade imensa, disciplinando algumas medidas no que tange ao enfrentamento da pandemia de Covid dentro do Brasil. Ato seguinte, o presidente da República editou uma MP, medida provisória, que tem eficácia de lei, tá? Ela tem uma eficácia semelhante à legislação, ela não é, portanto, um decreto, né? Ela é um ato do Poder Executivo com força legal, com força de, inclusive, alterar os termos da lei, em que ele previu algumas atividades que seriam consideradas, para todos os efeitos, como essenciais e que, portanto, não poderiam, e esse é o pulo do gato, ser fechadas. Ok? Pois bem, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, tá? Vendo o que estava acontecendo, vendo a edição dessa MP, protocolou uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Gente, a ADI, eu não falei antes, mas a ADI só pode ser proposta por algumas pessoas, partidos políticos, a presidência da República, tá? As mesas das casas legislativas. Então, ela não é uma ação que eu, por exemplo, possa usar. Eu não posso protocolar uma ADI perante o STF pedindo a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, de uma lei, de uma MP, de um decreto ou qualquer coisa do gênero. Para que isso seja possível, para que essa MP seja acolhida, eu preciso, antes disso, tá, de ter algum cargo desses que me permita ser o autor da ADI, ok? No caso, um partido político que tem a representatividade que o PDT tem, pode protocolar a ADI. Por meio dessa ADI, visava justamente reconhecer a inconstitucionalidade da medida que centralizava na União todas as medidas de combate à pandemia. Final das contas, o STF, por decisão do relator Marco Aurélio, tá, ele veio e consolidou o seguinte entendimento. No que tange ao enfrentamento da pandemia, existe uma competência concorrente da União, Distrito Federal, Estados e município. O que significa uma competência concorrente? Todos eles podem legislar e todos eles podem atuar no enfrentamento da Covid. Como não poderia deixar de ser, na esteira dessa decisão e na esteira do que a própria União fez, os estados, eles mesmos, aprovaram leis de enfrentamento à Covid. Ok? Então, essas medidas de enfrentamento próprias dos estados e dos municípios foi reputada como constitucional pelo STF. O STF disse legal, isso pode, tá? Essa competência concorrente existe e, portanto, essa competência concorrente tem que ser reconhecida e tem que ser chancelada. Então, legal, pode. Então, os estados, Distrito Federal e municípios podem firmar a legislação e, a partir dessas legislações, firmar decretos, ok? A contrário do que é feito pelo governo federal. Então, o governo federal passa a não deter a última palavra sobre isso. Ótimo.
Em um sistema presidencialista, um sistema de precedentes, que é o que nós temos hoje no Brasil, essa decisão tomada pelo STF em abril de 2020 vai servir, tá, para a tomada da decisão nessa presente ADI. Então, muito provavelmente, se isso aqui chegar ao mérito, tá, se isso aqui vier a ser julgado pelo mérito, tá, o que vai acontecer é o seguinte: muito provavelmente, no que já foi decidido, do modo que já foi decidido, tá, vai ser mantida essa questão. Então, será reconhecida, tá, vai ser mantido o reconhecimento de que cabe ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios a capacidade de editar leis e decretos que regulamentem a política pública de enfrentamento à Covid. Ok? Ocorre que na data de ontem, na terça-feira, dia 23 de março, o próprio relator dessa nova ADI, o ministro Marco Aurélio, tá, em nova decisão, vai vir e vai dizer que não cabe essa ADI. O fundamento que ele utilizou para excluir essa ADI monocraticamente, ou seja, ele sozinho, sem levar ao julgamento do colegiado, tá, então sem levar ao plenário do STF, se deu basicamente por um motivo simples, tá, uma questão de procedimento. Ele verificou que a ação direta de inconstitucionalidade é assinada pelo próprio presidente da República. Então foi o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro que assinou essa petição de ação direta de inconstitucionalidade. E isso aqui trata-se de um erro de procedimento. Por quê? Porque ele não tem capacidade postulatória. Tá? Ele não tem possibilidade de ele figurar em juízo deduzindo uma petição inicial, assinando uma petição inicial. Para que isso seja possível, eu preciso que ele seja representado por um advogado. E como eu estou falando do presidente da República, eu estou falando aqui da AGU, a Advocacia Geral da União. Então, o que barrou a ação direta de inconstitucionalidade do Bolsonaro foi uma questão de procedimento, ok? Por não ter sido assinado por um advogado, e aqui normalmente quem faria às vezes seria o próprio advogado-geral da União, cargo de confiança da presidência, acabou sendo barrado. Mas não só isso. O ministro Marco Aurélio não perdeu a oportunidade de reafirmar o precedente que eles já haviam afirmado em abril de 2020, ao dizer que essas tentativas de impugnar os decretos estaduais e limitar a atividade dos estados no combate à Covid tangencia ao totalitarismo. Ou seja, uma medida totalitária que estaria sendo movida pelo presidente para tentar demover, para tentar acabar com as possibilidades de que os estados membros, os municípios e o Distrito Federal possam escolher os rumos da política de enfrentamento de Covid. Então vocês vejam, tá? O precedente foi mantido e foi reafirmado nessa decisão do STF. Nada de novo, tudo previsível de acordo com as regras de procedimento. Destaco, ok? Este vídeo não cuida de uma opinião política do professor João. Eu não estou dizendo que está certo o lockdown, está errado o lockdown ou qualquer coisa do gênero. Eu estou apenas dizendo o seguinte: dentro de uma opinião, tá? Dentro de uma questão jurídica, o que o tribunal fez foi apenas reafirmar um entendimento, ok? E com o detalhe que não houve o julgamento do mérito da questão. O que aconteceu é que essa ação direta de inconstitucionalidade acabou caindo por uma questão procedimental. Como não foi assinado pelo AGU, foi assinado pelo presidente, entendeu-se que não seria cabível, tá, essa petição de ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Pessoal, esse foi mais um Descomplicando Direito. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Semana que vem eu espero vocês para mais um vídeo, mais uma questão polêmica de direito, que a gente já sabe o que vai ser o tema na semana que vem. Forte abraço a todos. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem quiser, se inscreve no canal para acompanhar as novidades toda semana. Muito obrigado, até a próxima!